Oi, Rafa. Bom, eu vou mostrar agora como é que a gente programa coleta full, tá? Eu entro aqui em minha conta e aperto gestão de reviews full. Vai abrir essa página aqui, tá? Aqui tem 2 envios cancelados. Nesse caso, foram tentativas que eu fiz hoje, tá? Então, a gente vai clicar em enviar produtos. Aqui vai aparecer para mim tudo que eu tenho em full, tá? Vai aparecer também outros produtos que não estão em full. No caso, por exemplo, essas placas. é, Tudo que tem na conta aparece aqui. Porém, o que fica acima é só o full, tá? Então, aqui eu vou selecionar quais produtos eu quero enviar. No caso, só tem um, que seria esse aqui, tá? Então, eu vou colocar 20, que é a quantidade que você tinha falado para mim. Mas se eu quiser colocar mais produtos de outros anúncios, eu só vou colocando as quantidades aqui, tá? Aqui, nessa parte aqui de baixo, ele vai dar a quantidade máxima que a gente consegue enviar. Então, no caso de pequenos e médios, são até 57 dessa vez que a gente vai enviar. E isso vai ser. Pode mudar enquanto as coisas estão acontecendo de uma semana para outra, a cada 15 dias. Tá? Agora eu vou enviar 20, mas o máximo poderia enviar até 57 desse mesmo produto, tá? Vou colocar 20 e aperto continuar. Aqui ele vai me dar o destino de onde esse produto vai. No caso, o Centro Logístico de Perus, tá? Aqui já tem a quantidade aqui que eu vou enviar, que são 20. Eu baixo essa lista. Aqui eu vou selecionar como e quando vai esses produtos. Então, aqui é a forma de envio. Aqui eu ultimamente tenho escolhido a coleta a domicílio porque facilita para o Rodrigo e para o seu pai também. Então, coleta a domicílio, o endereço eu sempre deixo o mesmo, tá? E aqui vai aparecer os dias. O dia mais próximo, no caso, tem destaque, é sábado, 4 de outubro. Então, eu vou selecionar. Aí ele já vai aparecer para mim, a data da coleta e o custo estimado. Vou agendar a coleta. Aqui já apareceu aqui para revisar a preparação e a regulamentação dos produtos. A gente vai, aqui você vai confirmar que o produto tem uma embalagem correta. Aqui não precisa, porque você já fez o download lá da lista de produtos, lá na primeira parte. Aperta só em confirmar. Aqui é para baixar a etiqueta para colocar nos produtos. Essa parte aqui, por mais que a gente já tenha a etiqueta pronta, uma etiqueta personalizada, que eu vou mostrar para você depois onde tá, a gente precisa baixar. Ele meio que obriga a gente a fazer isso. Então, eu coloco aqui a quantidade, tá? Em PDF e aperto baixar. E aí depois eu só confirmo. Todas as etiquetas de, dos produtos que você selecionar estarão aqui. Aperto confirmar. Agora é a preparação dos produtos. Preparar os volumes, que no caso é você colocar é um adesivo, na verdade, uma identificação na caixa, tá? Então, volumes sem agrupar em pallets. Aqui não adianta apertar, que não vou enviar, tá? A gente tem que enviar pelo menos um, seria pelo menos uma caixa. Então, eu coloco uma aqui. Se forem mais caixas, a gente coloca a quantidade necessária. E gerar etiquetas. Lembrando, essa é a etiqueta da caixa. A dos produtos a gente já criou lá atrás. Aí, baixar todas as etiquetas. A gente vai clicar aqui, normal. E só clica. Aqui. Aqui é para informar se tem algum tipo de produto frágil. No caso, não, então eu aperto não vou enviar. Continuar. Ok. Agora, aqui a gente só vai precisar baixar a nota fiscal e a autorização
de entrada, que é uma autorização que o Rodrigo dá pro cara que vai coletar esse produto. Então, a gente baixa a nota fiscal, que ele também vai dar pro cara da coleta, e a autorização de entrada. Beleza, já baixamos aqui os dois, aperto continuar. Bom, aqui tá tudo pronto. Então, a coleta já foi programada para o dia 4. O que acontece? Se você quiser editar o envio colocando mais coisas, ou até tirando, caso o Rodrigo não tenha todas as unidades, você pode alterar até o dia 2 de outubro, até esse horário aqui, tá? Isso vai sair sempre, digamos assim, as mesmas notas, mas ele vai pedir para você reimprimir tudo. Vai pedir para você tirar tudo de novo. Então, para garantir, eu faço isso, tá? Se eu precisar depois alterar lá, eu apago tudo que eu já tinha feito e tiro todas as folhas novamente, tá? E tá tudo aqui, tá? Tem uma mais aqui, deixa eu tirar. Então, todos os envios tá aqui. Esse aqui é a lista de produtos, no caso, o Rodrigo vai ver essa identificação, a quantidade, tá? Peraí. Essa daqui são as etiquetas que o Rodrigo teoricamente colocaria lá nos produtos, mas como eu já tenho etiquetas personalizadas, eu só baixo porque o sistema pede, mas eu, no momento da etiquetagem, o Rodrigo coloca as que eu tinha criado para ele. Essa é a etiqueta que o Rodrigo coloca na caixa para entregar pro coletor. Essa é a autorização de entrada que tem que ir com o coletor e a nota fiscal que também vai junto, tá? Bom, aqui. Deixa eu apagar essa. Pronto. Então, aqui eu seleciono tudo. E aí eu já vou para as pastas lá do Mercado Livre, tá? Eu jogo tudo aqui em remessas envios full. Aí eu venho aqui, 2025. No caso, isso daqui são todos envios que nós já fizemos. Aqui tá tá o mês 10 que eu já coloquei, já me adiantado. Aqui eu só coloco a data certinha e jogo lá tudo. Aí o que acontece? Aqui, nessa pasta aqui de remessas envios fulls, vai ter as etiquetas para impressão, tá? Aqui são todas as etiquetas que a gente tem já prontas. Por exemplo, essa daqui. Então, é só a gente pegar e imprimir. No caso, eu faço isso para o Rodrigo, então você também vai ter que fazer para ele. Aqui a gente vai. Tem esse arquivo aqui, onde tá tudo bonitinho, já mostrando qual que é. Então, aqui você vai selecionar qual que você vai enviar dessa vez. Eu normalmente eu copio esse e jogo lá, porque na hora de eu imprimir pro Rodrigo, todas essas folhas, vai essa folha junto. Então,
No caso aqui, eu vou apagar todas as que não vão. Daí ele fica só com o que ele vai enviar. No caso, eu vou colocar aqui 20 para ele, porque a gente vai enviar 20. Centralizo para ele. Ele sabe que ele tem que enviar 20 unidades desse aqui, tá? E o código da etiqueta. Tá. E salvei. Fecho. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Colocar a data. Salvo. Fecho. E daí, caso você queira, dá para você colocar lá junto o arquivo, só para confirmar que eu vou abrir. Ó, é o mesmo, tá? Então, eu só vou fechar. Posso copiar aqui e jogo lá na mesma data. Ou você pode abrir aqui direto e só imprimir para ele no dia. Normalmente a gente está imprimindo aí uns 4 dias antes, 3 dias antes. Pronto. Aqui, para essas etiquetas, cada etiqueta dessa tem 20 unidades. Então, você só vai imprimir uma folha dessa, tá? Aí o que eu sempre vejo? Só ver se tá em 100%. Aqui não tá aparecendo, mas a escala padrão seria, se tivesse personalizar, aí seria 100%, tá? Sempre assim, porque senão o adesivo ele fica para fora, a impressão fica para fora do adesivo. E a gente já perdeu muita folha assim, então tem que sempre prestar atenção nisso, porque o Rodrigo não consegue perceber isso. Ele não consegue depois ver. E é isso. Aí depois o que acontece? O Rodrigo vai imprimir tudo lá. Quando ele já tiver com tudo embalado já, ele me avisa. Então aí eu tiro todas as folhas e a gente marca uma data para fazer a impressão dos adesivos. Esse normalmente é a última parte, tá? Para fazer, para poder enviar diretamente. A gente fez toda essa programação, tá? Mas eu não tenho aqui para você o horário da coleta nem os dados do motorista, porque isso só é passado no dia da coleta, no caso de manhã. Só estão disponíveis na manhã do dia 4 de outubro, ou seja, na manhã de sábado. Então, horário, motorista, tipo de veículo, transporte, a gente não tem. Então, eu, no dia logo cedo, logo que eu acordo, eu já pego todas as informações e envio para o Rodrigo, tanto pelo Mercado Livre, pelo grupo, quanto no número pessoal dele. Eu tenho aqui um meio que um textinho para facilitar para ele. Então aqui, ó, já assim que você entra aqui em remessas full, você já consegue aqui ver esse textinho aqui. Então aqui eu coloco aqui normalmente a data, tá? Aí eu coloco se é sábado, se é terça aqui. Ou às vezes eu nem coloco nada. Só coloco a data que vai sair. Pra ele saber, entendeu? No caso, como vai ser dia 4/10, eu já vou colocar aqui pra ele. Então, 4/10. E aí o horário, motorista, placa de veículo, transportadora e principalmente o código de autorização vai estar tudo lá nessa, principalmente aqui nesse conteúdo de envio aqui, tá?
é aqui que vai ter as informações mais importantes para o Rodrigo, porque ele precisa dar esse código do envio do dia, esse código de autorização. É muito importante para ele, porque sem isso ele não consegue, o coletor não recebe o produto, tá? Então é muito importante você ficar ligado nisso no dia. Aqui tem demais informações básicas, a quantidade que a gente colocou. Caso você queira colocar mais coisas aqui, aí você vem aqui em View, aí você vem aqui em Editar, daí dá para você colocar mais coisas se precisar. Aí você vem aqui em Adicionar produtos, aí você vai colocar o código que você quer. É bom você já deixar aberto uma outra página com os produtos que você quer, porque aqui ele não dá aqui diretamente, só lá no começo, tá? Caso, vou deixar assim. Então, aqui eu vou voltar para a gestão dos envios full. E vai ficar como recebimento pendente até o dia da coleta, que seria 4 de outubro, tá? Esses dois aqui estão cancelados porque eu já tentei outras vezes hoje e precisei cancelar. Quando tem algum tipo de inconformidade, ele fica desse jeito aqui, com inconformidade. No caso, foi por conta da data. Eu coloquei uma data, o coletor foi até lá para retirar, porém, ele só foi lá, falou que não dá para retirar, só isso. Ele falou que não poderia retirar, eu acho que depois das 18. Então ficou como inconformidade. Quando tá tudo bem, deu certo, fica a quantidade que foi enviada, a quantidade que foi recebida. Se quando é processado com diferenças, aí vai estar escrito aqui e vai estar aqui escrito com inconformidade, tá? Normalmente dá certinho, mas é bom ter essa noção. E cada envio vai ter um número específico, tá? Ó, toda vez que eu crio, fica um número de envio diferente. Caso você precise de ajuda, você vem aqui em Preciso de Ajuda. Aqui vai ter ajuda sobre outros tópicos e tudo mais. Porém, eu entro aqui e já peço para. Entro aqui em Fale Conosco e já peço ajuda para falar com o atendente, que fica bem mais fácil para poder entender o que está acontecendo. Nesse caso aqui, começa com assistente artificial, uma de inteligência artificial, mas eu vou pedindo para falar com o atendente e eles acabam enviando uma pessoa para falar com a gente pelo WhatsApp, que agiliza bastante. Sim, em menos de 5, 10 minutos eu já sou atendida. Então ajuda bastante nesse caso. Até mesmo para outras coisas, né? Então acaba sendo acaba sendo melhor do que você ficar tentando falar com alguém dentro da plataforma ou por e-mail. Mas é isso. É bem simples. Porém, tem muitos passos. É simples, porém tem muitos passos. Então, acaba sendo complicado no começo, mas depois é super simples. Você também consegue fazer o plano de envio por aqui, viu? Esse aqui, ó, foi um que eu não confirmei. Eu posso simplesmente cancelar esse plano. Ó, simples, não tem problema nenhum, tá? Eu vou mostrar agora pra você como é que eu tô fazendo os arquivos tradicionais, né? As vendas normais do Mercado Livre, tá? Para facilitar para mim, eu tô colocando anotações nas vendas. Então, assim que a venda chega, eu já coloco uma anotação, vou te mostrar. Por exemplo, esse daqui seria a primeira venda de uma determinada demanda. No caso, essa demanda do dia 29/9, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco
o dia que ela tem que ser enviada. No caso aqui, tá 28. 28 cai num domingo, se eu não tô enganada. Cai num domingo, tá? Então, eu já tenho que colocar essa demanda para o dia seguinte. Seria o dia 29 e cai numa segunda-feira. Então, aqui eu coloco a data da demanda que o Rodrigo tem que enviar, a venda, o número da venda, seria a venda número 1, a quantidade de unidades que a gente tem que enviar e o dia da semana que vai enviar. As seguintes, eu faço mais ou menos a mesma coisa. Então, você provavelmente, como você vai dar sequência a essas vendas, toda vez que tiver uma estrelinha aqui no começo, é porque é a venda número 1. Aqui é a venda número 2, você vê que tem a mesma data de demanda, tem a quantidade de unidades que tem e o dia para enviar. E assim consecutivamente, caso mude para uma outra data, um novo dia, que seja da mesma demanda, eu só mudo aqui o dia para qual a gente tem que enviar. No caso, aqui tá todos para segunda-feira, porque vai realmente todos para segunda-feira mesmo, tá? Mas, por exemplo, aqui, essa é uma nova demanda e ela tá com venda 1, uma unidade, para a gente enviar na quarta, porque ela vai cair no dia 1. Eu deixo isso daqui porque facilita bastante. Isso daqui também eu copio essa, essa anotação e eu já incluo ela nessas placas, no momento que eu vou lá colocar a placa para ripar. Então, quando eu crio todos os arquivos, tal, tudo bonitinho, eu deixo a anotação de que dia que ele vai. Então, por exemplo, a primeira lá seria como se fosse uma dessas aqui. Eu já organizei elas, então vai ficar meio difícil de ver, mas aqui, por exemplo, essa seria a primeira placa. Eu tento deixar tudo o mais pertinho possível, às vezes coladinha quando são essas placas sinalizadoras. Eu já coloco a demanda, a data, né? Toda aquela anotação que eu fiz eu já deixo aqui. Porque o Rodrigo, ele consegue se basear melhor. Se tiver alguma inconformidade, por exemplo, se não tiver duas placas dessa daqui, ele vai me avisar. No caso, ele também vai te avisar, né? Então ele sabe que tem que enviar na segunda, não tem outro dia. Principalmente essas aqui que são da venda 1. Tem que estar pronto na segunda, então ele tem que fazer na segunda, se possível, todas. Então, se tiver uma inconformidade, de não tiver quantidade suficiente, ou tiver até a mais, ele vai me avisar. Em relação a essas placas sinalizadoras amarelas, é sempre 1 milímetro. Mas quando são outras, eu incluo a informação de que se é 1 ou 2 milímetros. No caso, por exemplo, essa daqui. Essas duas aqui, elas são 2 milímetros, mas eu já deixei claro para ele que são 2 milímetros. Por quê? Eu incluo a informação aqui, tá? Que é 2 milímetros. São duas unidades, no caso, aquelas duas placas são para a mesma pessoa. E eu deixo também essa divisão aqui. Isso porque facilita o Rodrigo para poder separar ali o adesivo e colocar na espessura correta. Então, tudo que é de 1 milímetro eu deixo aqui, tudo que é de 2 milímetros eu deixo aqui. E daí facilita para ele. Então, eu já deixo aqui até uma linha aqui divisória aqui para facilitar para ele. E eu deixo também essa marcação aqui, principalmente quando é placa de imobiliária. Eu deixo essa marcação por todo adesivo para que eles não errem depois para adesivar numa espessura errada. E isso tem ajudado bastante eles, porque evita confusão ali no momento de fazer a placa, já que ele não olha a folha de controle que eu faço. Ele não olha antes, ele só olha depois que ele já fez todas as placas. Então, isso aqui já dá um norte para ele, para onde ele tem que colocar, entendeu? Caso eu tenha alguma placa, por exemplo, de outra demanda, que é de uma próxima demanda, eu vou colocando nesses espacinhos para poder aproveitar todo o material, tá? Às vezes, se tem placa de 2 milímetros que dá também para aproveitar
no mesmo material de um, assim, num tamanho menor, eu tento colocar, mas eu deixo isso claro, deixo bem a mostra para ele de que aquela placa é 2 centímetros, é 2 milímetros ou qualquer outra coisa, tá? Então, aqui eu já vou. Ah, outra coisa. Aqui embaixo eu deixo essa linha aqui, tá? Essa linha aqui para fazer a impressão sem pausas, tá? O que ajuda bastante. Tá em semink, porque eu achei que seria bom para não entupir, mas você não precisa fazer. Faz como você achar melhor. Mas eu não tenho tido problema nenhum com isso e pro Rodrigo também tem sido bom. A pedido dele, eu tô deixando o arquivo, eu coloco todos os arquivos em até 99 centímetros de altura. E daí eu salvo com 100 centímetros, como tá aqui, tá? Mas a pedido dele, eu sempre deixo toda a arte em até 99 centímetros de altura para ele conseguir adesivar melhor. Para ele ajuda bastante. E a gente tem perdido menos peças, né? Ultimamente a gente não tem perdido peça porque ficou muito grande ou ele tem que tentar reaproveitar com outro material que já tá lá. Então é bom. Depois que eu fiz todos esses arquivos, já fiz o arquivo que vai ser ripado, eu já crio a demanda, né? A folha de demanda para o Rodrigo ler. Aqui tá o dia, tá? Que tem que ser enviado primeiro. Mas aqui a data mesmo de envio desse produto, de verdade eu não tenho. Porque o que acontece? No caso aqui, esse é a venda 1. E no caso aqui é a venda 1. Aqui tá falando que eu tenho até o dia 28 para terminar o produto. Porém, o que acontece? Se eu tentar puxar hoje, e tá aqui como envio normal, se eu tentar puxar hoje ele ao invés do dia 28, ele muito provavelmente vai falar que eu tenho que esperar até o dia 28 para poder entregar. No caso, dia 29. Vou ter que esperar até a outra segunda para poder enviar. Ele força a gente a enviar na data que o cliente meio que escolheu no momento da compra do produto. Então, se é envio prioritário, a gente consegue enviar antes. Se tá aqui como envio normal, normalmente ou envia no dia ou envia até depois. Ele meio que joga para frente essa data de envio. Então, eu tava até deixando sem nada aqui, e daí no dia, todo dia, eu falo para ele o que vai ser enviado. Então, eu falo, ó, é demanda tal. Na verdade, eu imprimo essa folha aqui para ele, só que menor. Então, em vez de deixar apenas dois arquivos aqui, apenas duas vendas para ele, eu já coloco essas quatro e já falo para ele, ó, hoje você vai enviar essa e essa. Ou então só vai enviar uma. Ou então eu falo para ele, olha, hoje você não vai enviar nenhuma placa. Para ele facilita. Esse aqui eu vou tentar ver como é que vai ser pro Rodrigo. Eu vou tirar, por exemplo, não vai chegar o dia 29 do 9, que seria a próxima segunda-feira. E aí eu vou pedir para enviar todos essas vendas aqui. Aí ele vai me dar o dia, todos os dias que eles podem ser enviados. Se der certo, eu posso enviar todos no mesmo dia. Senão ele vai falar para mim, olha, você só pode enviar amanhã, ou você só pode enviar na quarta, ou na quinta ou na sexta. O sistema agora que me diz quando eu posso enviar, não sou eu que escolho mais. Se ele me pedir para enviar amanhã, aí eu já posso enviar, entendeu? Aí o que eu tenho feito? Vamos ver se aparece aqui. Não tem. Mas normalmente, como fica? Eu só diminuo essas vendas para o Rodrigo ter uma noção. Então, eu vou pegar aqui até uma para que eu acho que foi a que eu fiz hoje aqui. Ó, ele fica pequenininho desse jeito. Então, eu diminuo as artes, mas mantenho todas as informações para ele, facilita bastante, né? Assim ele consegue saber quanto que vai ser enviado. No caso, por exemplo,
Hoje foi enviado esse e foi enviado esse daqui. Então ele só vai ter amanhã para enviar esse, teoricamente, e na quarta esse daqui. Então ele já tem lá isso, então ele consegue se programar melhor. E aí eu só vou passando para ele no dia as notas e etiquetas de cada venda. Aqui eu vou colocar, vou deixar esse espaço aqui para ele colocando as datas também, enquanto forem saindo. No dia eu vou chegar no dia 29, eu peço todas as notas, todas as etiquetas, e aí as datas que forem saindo eu falo para ele incluir na folha já. Mas eu também vou imprimir do mesmo jeito a folha para ele, porque a folha menor, a folha resumida para ele disso tudo aqui, porque é um controle a mais. É melhor mais informação para ele poder entender do que deixar ele com pouca informação, porque ele acaba, às vezes, não vendo da melhor forma, sabe? Às vezes fica para ele fica ainda complicadinho, entendeu? Por exemplo, essa folha que eu falei para você que eu mostrei para ele hoje que tá reduzida, ele ainda me perguntou as informações que tava na folha. Então, quanto mais informação a gente der para ele ter certeza, melhor, entendeu? Senão ele acaba se confundindo e pode até correr o risco de não enviar a placa, porque trocas de placa já não acontecem mais. E isso muito por conta dessas anotações que eu passei para você, sabe? Que eu coloco lá no Mercado Livre, que eu coloco no arquivo, que eu também. Essas anotações eu não coloco aqui, porque não é pro Rodrigo, mas facilita bastante, acaba até sendo mais fácil de encontrar no próprio Mercado Livre o, o arquivo que eu preciso, a venda que eu preciso, tá? Essa daqui tá pronta, vou fechar. Aqui eu só vou criar o arquivo para criar pasta, para poder ripar. Aqui é vendas. Então, ali é do dia 29, então eu só vou. Peraí. Aqui, vou colocar 29/9. Pronto, tá copiadinho. A mesma coisa aqui. Eu normalmente deixo aqui esses arquivinhos que são notas e etiquetas, mas elas estão guardadas aqui também. Então eu guardo tanto aqui quanto aqui. Esse daqui é mais para facilitar a impressão. Mas eu vou apagar. Aí crio aqui. Aí aqui eu vou jogar o pedido, né? A demanda. Aqui. Amanhã eu já imprimo pro Rodrigo. Já tanto rico quanto imprimo a folha de demanda para ele. Aí o que que eu faço a mais? Aqui, normalmente eu deixo assim para ele, ó. Eu pego isso daqui, eu escrevo tudo isso daqui para ele lá, tá? E daí eu incluo o nome o número, a data da demanda, né? Já falo que eu ripei o arquivo, que as folhas de controle estão na impressora. Pra saber que estão lá para eles poderem pegar e separar já, porque senão depois ele mesmo diz que não sabe onde foi parar essas folhas, então acaba sendo mais difícil para ele entender o que é para fazer. E a quantidade de placas, eu deixo a quantidade de placas nessa informação porque
para ele ter uma noção de quanta coisa ele tem que fazer no dia. Até para ele não deixar para fazer tudo num dia. Porque às vezes, por exemplo, se tiver vendas de 30 placas de imobiliária, como que ele vai fazer 30 placas num dia sem ficar maluco, né? Então é importante ele ter esse controle, ele ter noção. E muitas vezes eu vou lá, eu copio. Nesse caso aqui é uma demanda rápida que eu já vou mostrar para você como é que eu faço. Mas, por exemplo, eu venho aqui, eu printo essa tela com tudo que tem aqui e já jogo lá no WhatsApp e copio essa parte aqui e só incluo todas as informações que são necessárias para ele saber que eu já criei uma demanda, já tem a data certinha, todas as informações estão lá. Caso ele tenha dúvidas, é só ele me chamar, tá? Bom, Rafa, como é que eu coloco aqui as coisas em demanda rápida? Aqui é a demanda de pedidos, tá? Então, esses são os únicos pedidos que a gente tem maior controle de quando vai. Então, eu coloco pro Rodrigo a data realmente que aparece para mim, até porque normalmente é 1 ou 2 dias no máximo. Se passar disso, eu informo ele e aí a gente tira uma nova folha, tá? Então, por exemplo, esse daqui é do dia 23/8, que é amanhã. Caso esse daqui, tá? Então, eu coloco as mesmas anotações, tá? Coloco esses sinaizinhos aqui de raio, porque aí eu já tenho uma noção de que é como se fosse o full, mas não é. Então, eu deixo essas anotações, tá? Só para saber a demanda exatamente quando vai. Então, aqui tá para ir amanhã, então já tenho certeza de que vai amanhã, por isso que eu coloquei a data aqui. Na verdade, os três vão amanhã. Por isso eu coloquei já a data lá na folha, tá? Eu incluo as informações básicas, né? Que seria nota fiscal, etiqueta e, e o número da venda. Aqui na demanda, eu só deixo claro aqui pro Rodrigo que tudo que tá aqui é demanda rápida, tá? Porque ele pode, às vezes, confundir como se fosse uma outra demanda, uma continuação de alguma outra demanda. E eu deixo também sempre atualizado aqui a data de pedido, porque ele pode confundir as folhas lá. No caso aqui, só vou alterar um mês. Aqui eu só coloco a data, eu só vou colocar a imagem, tá? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui. Essa daqui, eu não sei, aqui eu vou procurar lá. Do portão, né? Eu tenho aqui a venda, que seria a venda 2, tá? Então eu só venho aqui, clico aqui e daí eu vou saber qual que é o código aqui do produto, que é 143. Então, só a gente procurar ali mesmo aqui dentro. Aqui no Drive, Mercado Livre, aqui arquivo de vendas. Não, desculpa, arquivo de anúncios. Aí eu venho aqui em PS, como é 143, eu vou descendo. 143. Escolho, né? Tem essa daqui, é outra que tá lá também, mas eu normalmente escolho essa, clico em inserir, ele já aparece salvo. E aí eu já, assim que eu faço isso, eu já jogo no Drive para imprimir pro Rodrigo, tá? Quanto antes melhor, assim ele já consegue ir
empacotando esses pedidos para enviar no dia seguinte, beleza? Dúvidas, me chame, por favor. Estarei aqui para responder possíveis dúvidas.